Olá! Hoje vai ser um pouco diferente o vídeo. Como eu sempre falo, não gosto de enrolar muito, mas eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu quero ler uma mensagem de uma inscrita aqui no canal, que eu já tenho como uma amiga querida, porque eu acho que tudo se conecta, né? E a gente veio conversando, é a Cris, e ela veio me falando coisas da vida dela que eu acho que tem muito a ver com as pessoas que estão aqui no canal e com tudo que a gente vive, sabe? Com tudo, com a nossa jornada, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão nesse canal estão nessa pegada de se realmente descobrir e entender qual a nossa evolução e qual a nossa mudança nisso tudo, né? E sempre vai ser questões pessoais, não tem como, porque as pessoas se conectam, a gente está aqui o tempo todo se conectando. E ela veio conversar comigo quando eu fiz o vídeo da cocriação do meu amor, dos meus amores, né? Que primeiro foi meus filhos, depois da pessoa específica. E eu acho interessante porque, primeiro, aqui no canal eu tenho dois pontos assim que eu observo. Pessoas que não sabem nada, absolutamente nada, meio que caiu de paraquedas aqui no canal, acredito eu, que por conta da energia, óbvio, e também porque eu falo muito de Bíblia. E eu acho que isso atrai também as pessoas que já conhecem a Bíblia ou que seguem a Deus. Então, isso há uma conexão. E também, e a outra parte é que quem já conhece de neurociência, quem já conhece dessa busca, já conhece o livro Segredo e os escritores que estavam ali. Então, eu acho que eu tenho esses dois públicos. Primeiro, só estou explicando isso tudo para quê? Para poder eu entrar na mensagem dela. A mensagem dela é bem grande. Quem quiser entra no vídeo, veja meu vídeo, né, da cocriação, né, falando como cocriei, e ali tá a mensagem completa dela. Eu vou ver só algumas partes, vou ler pra gente só algumas partes. E eu achei muito interessante, sabe? Que ela começa falando que agradecendo, né, por eu ter explicado a ela, falado com ela. Deixa eu botar aqui no início. É bem grande a mensagem, mas eu queria falar alguns pontos só dessa mensagem que me fez refletir muito, sabe? Quando eu comecei a ler. Cadê? Deixa eu ver se eu começo aqui sem deixar o vídeo muito longo. Ela ainda botou assim, ó: vou começar a escrever e talvez vai ser bem comprido. E realmente foi, mas foi muito bom para o meu entendimento. Então, já peço mil desculpas por estar escrevendo extensivamente. Não tem problema nenhum, Cris. Você abriu aqui no grupo, você conversou aqui com a gente, se expôs. Eu acho isso muito legal. Porque só eu que tô me expondo aqui, né? Então é legal quando você se expõe também, né? Aí ela falou que, em primeiro lugar, ela conhece não só o Neville Goddard, que é um escritor, né, que fala muito sobre a lei da suposição, mas também Bob Proctor, Joseph Murphy e Joe Vitale. E esses autores, para quem não conhece, gente, pesquise, estude, porque eles são sensacionais na ajuda da lei da atração e da lei da suposição, tá? E no livro Segredo eles estão ali, então se você ler o livro Segredo, você já vai estar, sim, dando um levante, assim, se você não conhece. E ela diz também que conhece o Ho'oponopono. Ho'oponopono são aquelas palavras que a gente declara e a gente já entendeu qual é o poder da palavra. E essa palavra declarada, eu entendo que gera mais fé. E por isso que a gente atrai essas coisas também. Ho'oponopono são frases: sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Então essas palavras dentro da lei da atração eu acho que potencializam muito também, que são técnicas, né? E Hélio Couto também, que ela fala, e é óbvio, né? Hélio Couto, quem não conhece precisa conhecer. É um estudo mais denso, é um estudo mais trabalhado e elaborado dele, mas ele é uma pessoa incrível, porque ele fala muito de estudos reais, concretos da neurociência, sabe? Juntando com tudo isso que a gente já está estudando. Então, assim, a gente tem respaldo para poder entender melhor do que é todo esse rolê. Só quero fazer um parênteses aqui que eu achei muito interessante. Ontem, quando eu estava na igreja, às segundas, eu faço parte de uma oração na minha igreja. E eu gosto muito de começar a minha segunda nessa oração. Mas a líder lá do grupo, a dirigente da oração, no final, ela fez uma coisa que eu achei muito interessante. E aquilo ficou remoendo em mim, sabe? Por quê? Primeiro, eu acho que Deus usa caminhos, pessoas, coisas para nos ensinar sempre.
E eu vi ali que Deus usou a lei da atração, porque ela falou assim, eu não sou, e eu confio muito nela como uma mulher de Deus. E ela falou assim, eu não sou de usar o nome de Deus e eu não sou de pedir alguém para fazer alguma coisa se eu realmente não sentir que foi Deus. Primeiro ponto. E ela pegou e falou assim, pega um papel, aí deu um papelzinho para todo mundo, e nesse papel você vai guardar sempre, você vai visualizar esse papel, aí entra a visualização. E quando você vê esse papel, você vai imaginar, você não vai escrever nada, é um pedacinho de papel assim, o meu tá até aqui. Você vai imaginar que esse papel tem tudo ali, ó, um papelzinho pequeno que ela deu, ó, tá em branco. E ela falou assim, coloque num lugar que você vai ver sempre. Eu botei aqui no negócio do meu óculos, que pra eu não esquecer, porque aqui é o que eu mais uso ultimamente. E ela falou assim, vocês vão ficar, sempre quando vocês verem esse papel, vocês vão se lembrar e vão agradecer. Eu achei aquilo um ensino de lei da atração que Deus estava deixando para aquele povo ali naquele momento, sabe? Porque a gente estava exercendo a nossa fé, a gente estava exercendo a gratidão, a gente estava exercendo a transformação da mentalidade e potencializando isso com uma técnica. Então eu achei isso incrível. Então eu acho que Deus realmente está nisso e Deus realmente usa situações mesmo dentro da igreja para mostrar neurociência pra gente, sabe? Porque a gente precisa disso. E então se você está na igreja e Deus falar de alguma forma com você, aceite aquilo. Eu precisava falar isso também. E ela continua falando, a Cris. Eu já fiz limpeza, já fiz várias coisas. Eu era casada, tenho uma filha adulta, sempre me envolvi com homens mais novos. Aí esse é o ponto, sabe? Primeiro, a gente não pode julgar. Tem pessoas que vão gostar de homens mais velhos, outros mais novos. Eu não gosto de homens mais novos. Eu não me sinto... Qual a palavra que eu posso usar? Eu não me sinto segura, sabe? Mas pode ser uma trava limitante minha. Mas pra ela não, pra ela tá tudo bem. Ela prefere homens mais novos. E tudo bem. A gente tem que entender que cada um reage de uma forma e vê a vida de uma forma, né? Aí ela continua falando aqui. E o meu ex-noivo também era mais novo do que eu, como todos. Ou seja, ela já tem... Aí que é onde a gente começa a entrar na interpretação para poder entender a causa e o efeito, né, de cada história. Ele foi incrível, maravilhoso, mas na época mesmo eu sendo mais velha e ele mais novo, eu não respeitei ele como deveria. Não foi traição, mas eu já vinha de um relacionamento muito difíceis. E achei que ele também seria outro, ou seja, ela já estava com uma trava limitante tão grande, ela já estava com bloqueios passados tão grandes que ela estava aceitando que tudo ia ser igual. E quando chegou para ela uma pessoa nova, diferente, com todos os traços que poderia fazer ela feliz, ela se sabotou, porque ela já estava acostumada, o subconsciente dela não estava tratado, ele estava acostumado a estar naquele meio, então por isso ela se sabotou. Por isso eu falo tanto do subconsciente que a gente precisa tratar sempre. Aí ela continua. Enfim, depois de 2 anos ele terminou comigo, ou seja, o cara não aguentou, porque ninguém aguenta, né? Tudo tem um limite. Na data do meu aniversário, primeiro choque, ou seja, primeiro problema que a gente já vê aqui, que todo ano no aniversário dela, ela vai ter um problema, um bloqueio, ela vai atrair alguma coisa para a vida dela. Por quê? Quando geram gatilhos na gente, a gente tem que afirmar no nosso subconsciente que a gente está vivendo aquilo. Apesar de parecer, muita gente fala que eu pareço mãe do meu neto, mas enfim, ou seja, ela aparenta fisicamente ser uma pessoa muito nova. Ótimo, tá se cuidando, Cris, isso mesmo. Depois dele, passei por uma noite escura na alma. Tive um despertar da consciência e sempre assim, sempre gera colapsos quando a gente entra no enfrentamento, num problema muito grande, a gente amadurece nisso. Esse é o lado bom dos problemas, né, que a gente vai evoluir. Já conheci o Ho'oponopono, fiz um pouco de lei da atração, mas depois disso me afundei mais e mais. Isso faz cerca de 5 anos, ou seja, durante todos esses anos, mesmo ela fazendo essas técnicas, que são técnicas eficazes, ela não tinha força suficiente para cocriar. Por quê? Porque ela não tratou o subconsciente. Primeiro a gente tem que estar bem, a nossa energia tem que estar bem, o nosso subconsciente tem que estar em dia para as coisas poderem fluir, entendeu? Por isso que ela não viu milagres na vida dela.
Mas nem um dia da minha vida, nem depois dos outros relacionamentos, eu consegui esquecer o meu ex-noivo. Ou seja, ela sabia que aquele cara que passou pela vida dela foi uma pessoa que fez diferença, que foi uma pessoa boa, real. E que ela tem a consciência, mesmo no subconsciente, que foi ela que perdeu essa relação. Ela que não teve a energia suficiente para poder unir os dois, entendeu? Para agregar os dois de uma forma que as energias se conectassem e se fincassem. Depois desse despertar, eu procurei muitas respostas e cheguei a emagrecer muito rápido. Perdi cerca de 20 quilos em uma semana. Ou seja, estava com muita retenção de líquidos, devia estar com um estresse, uma ansiedade imensa, e a dor, o sofrimento nos leva a isso. Te entendo super. E aí me levaram para o tema chamado alma gêmea, reencarnação e tudo isso. Ou seja, ela estava numa busca tão grande. Isso tudo é o que eu entendi lendo o que ela escreveu pra gente, tá? A Cris estava numa busca tão grande que ela fez? Ela começou a querer entender o sobrenatural. Por que a vida dela estava desse jeito? Ela precisava entender. Por que esse homem marcou tanto a vida dela? E ela começou a acreditar e entender. E isso aqui, gente, a gente não pode falar e julgar, porque pessoas acreditam em reencarnação e outras não. E a gente tem que estar sempre respeitando, entendeu? A gente não pode julgar. Eu estou lendo uma carta de uma pessoa maravilhosa que se declarou aqui no canal, que falou que eu poderia falar sobre a história dela, porque eu acredito que vai conectar com muitas pessoas que também têm histórias parecidas, porque tá aí tentando entender por que não se dá bem nos relacionamentos, por que não se dá bem em alguma área específica da vida, o que tá acontecendo, entendeu? Assim como eu passei também, eu acredito que todos nós passamos ou estamos passando em algum momento da nossa vida. Então essa parte que ela fala sobre a alma gêmea, chama gêmea e reencarnação, é algo da espiritualidade. Então a gente não julga aqui nesse momento. Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Eu nunca acreditei em reencarnação, mas por um outro lado, hoje eu consigo acreditar em alma gêmea e chama gêmea de acordo com a minha vivência, e eu entendo muito o que ela está passando, porque realmente essa pessoa, esse noivo que ela teve, ele marcou a vida dela. Houve uma conexão de almas, entendeu? Eu acredito que o meu ex-noivo possa ser essa alma gêmea primordial ou algo assim. Ou seja, ela estudou tão profundamente que ela está usando termos técnicos aqui de pessoas que realmente estudaram sobre isso e que entendem mais a fundo isso. Apesar de eu ser de uma família evangélica, batizada, ou seja, assim como eu, acredito também, e minha família inteira ser evangélica, eu também acredito na palavra de Deus e na santidade divina, no poder superior. Enfim, estou falando tudo isso para você saber que eu tenho bastante entendimento nos assuntos. E realmente você tem muito, o Cris, você realmente está numa busca muito intensa. Só que mesmo com todo esse entendimento, aí entra o ápice do vídeo que eu quero conversar com a gente, que a gente está nesse papo, né, que eu quero falar com vocês. Aí ela continua, só que mesmo com todo esse entendimento, ou seja, com tudo que ela estudou, tudo que ela aprendeu, tudo que ela viveu, as coisas não funcionam para mim. Para mim, esse ano tá tudo muito parado. Eu sou de Touro, ou seja, ela é de Maio, e eu também sou de Touro, eu sou taurina também, e sinto que isso pesa bastante na minha energia. Eu terminei recentemente, agora em 2025, um relacionamento com um cara muito tóxico, muito mesmo. Ou seja, ela tá atraindo, a energia dela não tá trabalhada, ela tá atraindo coisas pesadas e ruins para ela. Em tudo de forma inconsciente, tá, gente? A gente atrai essas coisas de maneira inconsciente na nossa vida. No começo ele era incrível, maravilhoso, e depois me maltratou muito, me fez sofrer demais. E eu terminei há cerca de um ano. Mesmo assim, parece que a energia ainda não destravou e não vai destravar. Eu vou falar depois por quê. Ainda fico muito mexida. Eu fiquei muito traumatizada porque porque ele tinha um comportamento narcisista e destrutivo. Ou seja, a energia que ela estava gerando para atrair pessoas para a vida dela eram pessoas destrutivas, eram pessoas possessivas, inseguras, porque o narcisista, ele é inseguro, ele sente demais, tudo para ele é muito intenso, ele quer tudo para ele, e talvez seja o grito da alma dela, porque ela quer assim, ela tá insegura, ela tá triste, ela quer alguém para a vida dela, ela quer poder se conectar com alguém e ela não tá conseguindo. Então é um grito da alma dela, a energia dela tá atraindo isso. Por isso que eu falo que a energia é muito real, gente. Antes tinha o Lucas, em 2023, e ele,
eu conseguia cocriar tudo, ou seja, ela estava numa vibração melhor. Com o Lucas, ela conseguia fazer com que as coisas fluíssem. Por quê? Porque a energia dela estava sendo trabalhada, mesmo com o subconsciente dela, ele travando ela em algumas coisas, com insegurança, com relacionamento. Mesmo assim, ela estava fluindo. Consegui cocriar tudo até a altura e a cor dos olhos dele. Olha que incrível. Ela fez uma lista específica, que é do outro meu vídeo, que eu falei também sobre isso. E ela conseguiu cocriar a pessoa que ela queria. Até a altura, a cor dos olhos. Isso é muito legal, gente. Quem viveu isso sabe. Mas não durou. E nos afastamos sem traumas. Mas eu não entendo mesmo, que eu consigo cocriar, mas aí termina. Geralmente eu que termino, ou seja, tá vendo que a energia tá com ela? Ela precisa tratar isso, porque ela ainda termina. Ela atrai as pessoas quando ela quer, quando ela se posiciona, quando ela começa a melhorar um pouquinho a energia, mas a energia dela não fixa, não segura, porque o subconsciente dela tá tão destruído, ela precisa tratar isso primeiro, que ela acaba afastando. E isso é muito real, porque a gente vive muito isso em várias áreas da nossa vida. Mesmo assim, eu ainda amo esse meu ex-noivo, o Eliel. E eu queria muito voltar para ele. O que me deixa triste é que às vezes pessoas dizem que ele não me quer, mas que ele até disse coisas como que sente nojo, coisas assim, coisas ruins a respeito dela. Não fica nisso, tá, Cris? Não aceite palavras negativas. Nem que ele falou ou fala, ou que outras pessoas falaram pra você. Anula essas palavras. A gente já entendeu que a palavra tem poder. E aí falam pra eu seguir em frente, pra eu esquecer. Eu até entendo que as pessoas falam isso pra gente, porque as pessoas querem ver a gente bem. Então, se você tá sofrendo por uma pessoa que eles estão vendo que já tá em outra vibe, ou não tá querendo, ou que vocês tiveram algum problema, as pessoas falam pra gente seguir em frente. Isso é normal. Só que quando você se amar ao ponto que você vai ver que você pode até ter ele de volta ou até ter outras pessoas que sua energia vai estar tão em alta, as coisas vão começar, você vai começar a entender. Vou falar sobre isso também. Só quero ler o teu depoimento porque ele é muito extenso. Eu queria falar bastante sobre isso. E aí falam para eu seguir em frente e tal. Aí eu fico muito triste porque ele foi uma das pessoas mais respeitadoras e maravilhosas que eu já conheci. E não que não existam outras pessoas, mas não apareceu ninguém assim pra mim com essa facilidade. Eu queria saber a sua opinião. Aí é onde ela me pergunta: você acha que eu devo tentar outra pessoa, mesmo amando muito o meu ex? Ou você acha que ele pode voltar? Como algumas pessoas dizem na técnica do Neville, né? Do Neville Goddard, que sobre a pessoa específica, porque Neville Goddard, ele fala que ele queria uma pessoa específica, uma mulher que ele viu, e ele mentalizou. Eu acho que ele nem conhecia, né, a história. E ele cocriou de uma maneira que ele conseguiu, casou e viveu a vida inteira com ela, sabe? Porque é real, isso acontece. Cris, aí essas perguntas que você me fala é onde eu quero entrar, no assunto que eu acho que vai ajudar muita gente. Primeiro, não tente fazer técnica nenhuma, não tente nem orar por isso. Esse momento você precisa se tratar. Você precisa entender que você é uma pessoa valiosa. Você precisa entender que você tem traumas desde a sua infância. Você precisa fazer uma transformação. Quando a gente se conecta, e você falou que teve alguns relacionamentos, quando a gente se conecta com essas pessoas, existe no mundo espiritual o laço de almas. E é muito real, é muito sério. Até pastores dentro de igrejas fazem esse trabalho com casais, com pessoas que querem se relacionar de uma maneira digna e esquecer aquele passado. O que é laço de almas? Cada pessoa que você tem relação sexual, que você beija, que você tem contato, você troca DNA. E isso não é uma coisa só espiritual não, tá, gente? Isso já é comprovado. Fica meses as partículas de DNA de uma saliva numa pessoa. Imagina numa relação sexual, onde troca muito fluidos internos e que fica ali principalmente no útero da mulher. Então, é necessário você fazer uma oração quebrando todas as pessoas que você se relacionou. Tem vídeos até aqui no YouTube, você botar lá corte de laços, de almas. Tem várias religiões, inclusive, para ver que é uma coisa séria. O mundo espiritual é real, gente.
E você precisa fazer essa quebra, porque todo mundo que você se relacionou tá aí um pouco dentro de você. A energia dessas pessoas ficaram com você e é um grande emaranhado, porque as pessoas que se relacionaram com você também se relacionaram com outras pessoas e tem coisas ali dentro das outras pessoas. Então fica aquele emaranhado das pessoas que você se relacionaram, das pessoas que se relacionaram com outras pessoas e se relacionaram com você, e tá tudo ali misturado. Então precisa ter um corte, uma quebra dessa aliança. E no mundo espiritual eles falam que é um fio prata, se eu não me engano, que esse fio fica conectado a todas essas pessoas. Então imagina o nosso psicológico como não fica, imagina o nosso subconsciente como não está agindo de maneira para te sabotar. Por isso que você tem traumas, por isso que você acaba se conectando com pessoas iguais ao teu passado, por isso que você não consegue romper, porque todos os bloqueios das outras pessoas estão ali com a gente. Isso é muito forte, isso é muito real. Às vezes as pessoas são casadas por anos, aí quando terminam ainda fica aquilo ali. E elas querem se relacionar com outras pessoas e elas não conseguem, porque elas estão tão fincadas ali, tá tudo tão enraizado ali, o sofrimento é tão grande, as coisas erradas que o outro parceiro fez ficou ali em você, querendo ou não, isso é muito real. Então é necessário você fazer essa oração, esse corte de quebra de alma. E eu já te adianto, assim, que é uma coisa que eu fiz também. Além dessa oração para o corte de ligação de almas, tente mapear toda a sua família. Porque a gente sabe que existem maldições hereditárias. Isso é muito bíblico, isso é muito real. Então, tente fazer de uma maneira essa quebra de aliança, essa quebra de maldição hereditária, para você romper todas as cadeias. Um exemplo, seu pai, ele foi um adúltero, um exemplo, tá, gente? O seu pai foi um adúltero, então você vai fazer uma oração de quebra de maldição hereditária, então a partir de você e a tua descendência não vai ter isso, entendeu? Faça essa oração também com essa quebra, que você vai ver coisas acontecerem. Comigo isso aconteceu também, isso é muito real. E você pode, outra pergunta que você fez, né, a mim, você consegue, será que eu consigo? Consegue, você pode conseguir novamente seu noivo, mas eu acho que quando você estiver tratada, quando você estiver bem, você vai estar tão bem que vai surgir outras pessoas ainda melhores do que o seu ex-noivo, porque parece que abre uma porta assim, aí você fica assim, acabaram de encostar aqui no meu carro, tô aqui olhando, uma senhora tá dando ré, enfim. Voltando, a coisa tão magnífica quando a gente se conecta com a gente mesmo, quando a gente se limpa, a gente está limpo, um paninho novo, um caderno novo pronto para ser escrito, tá tudo tão branquinho, tá tudo tão limpinho, que aí a gente começa a co-criar de verdade com uma energia boa e vai aparecer pessoas tão mais maravilhosas do que você poderia imaginar, porque a sua referência hoje de pessoa boa é o seu noivo. Você não tem nenhuma outra referência, porque o que foi de melhor para você foi o seu noivo, entendeu? Então vai acontecer até com o seu noivo e com outras pessoas também. Então fica tranquilo em relação a isso, porque se ele tiver que vir, ele vai vir naturalmente depois dessa limpeza. E se não for ele, vai vir alguém ainda muito melhor. Fica tranquilo em relação a isso, tá? E outra coisa, não escute opiniões de outras pessoas, não escute palavras contrárias que vão te ferir, não aceite, anule em pensamento. Quando vierem falar qualquer coisa, você fala, eu repreendo em nome de Jesus, eu decreto a derrota dessas palavras na minha vida. Use o poder da palavra, mesmo na sua mente, e anule, tá? Não aceite isso, porque isso nos trava, nos paralisa, e as mentiras que contam pra gente, a gente aceita e aquilo vira uma verdade, tá? Você acha que uma pessoa do passado ainda pode ser válida? Eu acho que pode ser válida, aí é o grande ponto. Pode ser válida se ele, porque a gente não sabe, vocês se separaram. Você vai entrar agora num processo que você vai se transformar, você vai se limpar, você vai romper com cadeias e maldições, você vai fazer cortes no mundo espiritual, você vai ser outra pessoa. É real, você vai ser outra pessoa. Será que ele vai ser também? Ou será que ele está se sujando cada vez mais e tá nutrindo traumas nele? Tem isso também, Cris. Então, às vezes, a energia não vai se conectar porque você vai estar muito acima. Porque em algum momento da vida de vocês se conectaram. E foi as mesmas energias. A tua insegurança fez ele ir embora, né? Mas será que o Criador não tem preparado para você uma coisa ainda muito melhor? Uma coisa que você não vai precisar fazer esforço para ter? Você não vai precisar ter nenhum sacrifício para conseguir, porque vai vir,
entendeu? Vai vir, vai chegar, vai ser uma coisa nova. Eis que Deus faz tudo novo. Eis que todas as coisas são novas. Isso é Bíblia. Você sabe, você conhece a Bíblia. Então, assim, procure a Bíblia também como uma referência de transformação para sua vida. Eu tenho certeza que vai aparecer alguém novo na sua vida, que você vai falar assim, caramba, eu não esperava que eu poderia viver isso. Eu tenho certeza absoluta, tá? Vamos lá. Gente, tô botando óculos porque eu tô ceguinha, tá? Pra mim, ele foi válido, porque foi muito bom todos os momentos. Claro, era sua referência boa, né? Mas talvez não seja mais o meu caminho, foi o que eu te falei. Eu realmente queria saber a sua opinião, considerando tudo que eu te contei. E me desculpe novamente pelo texto longo. Por favor, escreva. Eu adoro ler, eu adoro entender esses casos, eu adoro analisar, eu adoro essas coisas. Escreva, fique à vontade. Muito obrigada por sua gentileza, gratidão. Não, já somos amigas, já estamos juntos, fique tranquilo. Aí depois você respondeu, né, que eu te perguntei se eu poderia falar aqui, você disse que sim. Aí você falou mais sobre o seu ex-noivo. Meu ex-noivo, o Eliel, foi um homem maravilhoso e que eu já conheci na vida, um relacionamento mais intenso e marcante. Não foi um homem ruim para mim, foi um homem... Você entende que a sua referência foi ele, por isso que não é nem só amor. Às vezes pode até ser que eu não tô dentro de você, eu não sei. Mas às vezes não foi nem só amor, Cris. Ele foi a referência boa que você teve. Você não tem outra referência boa pra falar. Por isso que você tá tão presa a ele. Mas eu acredito que quando você fizer o corte de almas, essa oração, você vai se libertar disso também. As coisas vão fluir, sabe? Você falou também que é de touro. Pra quem acredita em signo, pra quem acredita em mapa astral, que é um estudo de alinhamento dos países, de acordo dos planetas e estrelas para cada pessoa. Agora, esse mês que a gente já está terminando, né? Houve uma transformação depois de muitos anos, não sei quantos anos, e a partir de agora, acho que foi nos últimos 7 anos, e a partir de agora, todo mundo de touro, e tem os outros signos também, se eu não me engano, Câncer, Escorpião, eu não lembro dos outros signos, mas eu sei que o nosso signo, o signo de touro, ele tá tendo uma transformação. A partir de agora, tudo vai ser mais fácil pra gente, porque saiu, acho que, eu não sei se é Urano ou Júpiter, gente, eu posso estar falando besteira porque eu não entendo praticamente nada disso, é só mesmo que eu leio a respeito, né? E eu li um especialista falando que saiu um planeta que estava interferindo de uma maneira muito pesada e agora as coisas vão fluir. Eu não sei se... Porque nós somos regente de Vênus, né? E o Vênus é um planeta de muito amor, de muita leveza, e vai se intensificar isso. Então, todas as áreas da nossa vida, não só sentimental, financeiro também, as coisas vão fluir. A gente vai sentir nos próximos anos que as coisas vão colapsar ao nosso favor, as coisas vão acontecer, as coisas vão ficar leves, vão vir até nós. Então não se apega a essa coisa de signo, tá, Cris? Porque tudo mudou nesse ponto também, para ver que você tá no momento que é teu, né? Aí você fala, o meu último relacionamento, o meu último relacionamento se chama Gustavo, ele tinha 22 anos e ele tinha 22 anos, isso em 2024. Mas tem a aparência dele é de 32 anos. Eu conheci ele num aplicativo. Ele morava no interior e faz um ano que eu terminei. Ou seja, viu? Ela sempre termina, ela sempre tem os bloqueios dela, e é natural isso. Mas mesmo assim, ele veio várias vezes até mim pedindo reconciliação. Ou seja, você é uma pessoa incrível, Cris. Você só precisa parar de se sabotar. As pessoas querem estar com você, entendeu? Você é uma pessoa incrível, só que você tá se sabotando. Aí você fala mais do Gustavo, da aparência dele, procurando se ligar muito em ter que ser mais novo, não. Deus vai botar a pessoa certa na sua vida. A não ser que seja uma coisa muito importante pra você. Porque às vezes eu tenho visto também que você se foca muito do cara ser mais novo, né? E às vezes nem precisa. Pode ser da tua idade também, mais novo, 1, 2, 3 anos, mais velho, 1, 2, 3 anos. Isso não tem muito importância, não. O que importa mesmo é a evolução pessoal de cada um, sabe? Também teve o Elber, de 35 anos, na época... Em 2023, ele também foi um relacionamento difícil. Conheci também no aplicativo. Esse tá casado também teve traição, humilhação. Ou seja, você foi fluindo e atraindo essas coisas ruins. E aqui você fala bastante. Você é do dia 18 de maio, eu sou 14, né? Até isso a gente viu que é pertinho.
Ou seja, você vem tendo cargas. Você vem tendo cargas e cargas e cargas de decepções, de coisas que você pode melhorar, evoluir, crescer, expandir. Isso só depende da gente. Você tá no caminho certo. Eu vejo assim, por tudo que você escreveu, Cris, e que pessoas que estão aqui no canal, que às vezes nem conhecem tudo isso, você tá com a faca e queijo na mão. Foi como eu escrevi. Eu acho que você só precisa ajustar coisas, e são pouquíssimas coisas. Como a sua quebra de maldição em relação a outras pessoas e a sua hereditariedade. Você precisa se amar mais, você precisa mudar a sua energia, a sua vibração, ouvir coisas boas, ler coisas boas, coisas que vai... É o teu momento. Sabe assim, aí quando as pessoas vão pro spa para cuidar do corpo, você vai pro spa da tua alma e do teu subconsciente. Procure ouvir mantras, procure ouvir frequências que vão tratar o teu subconsciente, porque eu tenho entendido, pelo que eu li aqui, que o que tá te travando é o teu subconsciente. Você resolvendo isso, a tua vida vai deslanchar. E é isso que acontece na vida de outras pessoas também. E eu espero sinceramente que esse vídeo tenha já meia hora. Eu nunca fiz um vídeo tão longo, mas eu achei que era necessário. Que a gente consiga, sabe, tratar o nosso subconsciente, tratar nossa alma, nossos desejos, porque é isso que vale no final. No final a gente vai conseguir, porque a gente tá aqui. E esse canal tá servindo muito pra mim, principalmente, que era o meu objetivo, com muita felicidade, porque eu tenho visto que as pessoas estão no mesmo barco. Cris, você está no mesmo barco, eu já passei por isso. Eu já passei por travas limitantes, eu já passei por pessoas que queriam me usar, me ferir. Eu já passei por cocriações que eu fiz e perdi no meio do caminho. Mas quando eu comecei a entender que eu precisava fazer essas quebras de maldição, que eu precisava me amar, me cuidar, me proteger, melhorar a minha energia, tudo mudou. E as pessoas certas começaram a chegar na minha vida, sabe? Em todas as áreas. E eu tenho certeza que com você vai ser assim também. E eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo agora vai ser assim com você também. Espero ter ajudado. Beijo, fica com Deus.